Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito por vocês. E para responder as nossas perguntas, temos aqui o nosso professor, pastor Antônio Fonseca. Tudo bom, professor? Tudo bem, Janaína, graças a Deus. E antes da pergunta de hoje, já vou pedindo para você fazer sua inscrição, dar um toque no sininho e deixar aqui o seu joinha. Assim você vai ser sempre avisado quando tivermos um vídeo novo no canal. E não se esqueça, se você quiser enviar sua pergunta, escreva para teologia@icp.com.br. Vamos ficar muito felizes de responder a sua dúvida. Agora chega de moleza e vamos para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje foi enviada por Luiz de Azevedo Rodrigues, de Manaus, Amazonas. Como eu sei que tenho chamada para o ministério? O que nos diz, professor? Janaína, a pergunta do Luiz ela é muito importante. Como eu faço para saber se tenho chamada para o ministério? Luiz, a primeira coisa para sabermos se temos chamada para o ministério é pessoal. Ou seja, eu tenho vontade de trabalhar na obra do Senhor, de me envolver totalmente com a obra do Senhor. Observe o que Paulo escreveu para Timóteo, está na primeira carta, capítulo 3. Diz assim o texto sagrado: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Episcopado aí, Luiz, significa presbítero, pastor, ancião, bispo, independente da nomenclatura. Se a pessoa tem esse desejo, excelente obra deseja. Olha que coisa maravilhosa. Só você pode responder esta primeira questão. Você tem desejo realmente? Você é vocacionado para o ministério pastoral, para atuar na igreja, para liderar parte do rebanho de Cristo? A segunda questão, Luiz, ela envolve as pessoas da sua comunidade, do grupo que você faz parte, da denominação. E você também percebe as pessoas que você convive com elas na sua comunidade. Elas enxergam você como um líder? Elas percebem o seu envolvimento com as coisas de Deus, o seu respeito, a sua dedicação, a sua pontualidade, a sua assiduidade, o seu bom testemunho. As pessoas notam isto em você, Luiz. As pessoas te reconhecem no ministério, te aceitam no ministério em função do seu envolvimento com as coisas sagradas, do seu comprometimento com as coisas sagradas, com a obra de Deus. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto nós podemos chamar de pré-requisito. Olha que interessante, na mesma carta diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Está vendo? Este é o pré-requisito para atuar no ministério. O casamento precisa ser monogâmico, precisa ser hospitaleiro, apto para ensinar, o que pressupõe que a pessoa gosta de estudar. Porque para atuar na obra do Senhor, precisa estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus diariamente, porque ela é a ferramenta que o Espírito Santo usa para nós atuarmos no ministério. Veja a sequência: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Precisa preencher estes requisitos, Luiz.
Veja a continuação: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado com a igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. O que é uma pessoa neófita? É uma pessoa nova na carreira. Veja que os apóstolos foram treinados 3 anos por Jesus. Paulo também treinou muitos anos antes de começar o seu ministério. Essa palavra neófito, Luiz, tem a ver com carreira militar. Ninguém chega lá no exército e já vira um oficial. Não, existe todo um treinamento, todos os aspectos da vida, para que a pessoa possa exercer uma liderança no exército. Da mesma forma, é na obra do Senhor. Daí a importância de fazer um curso de teologia. Hoje é tão fácil estudar a palavra de Deus, muito material de primeira na internet disponível. É só ter vontade, se dedicar e a pessoa vai aprendendo. Então, não pode ser novo na carreira, Luiz. Tem que ter um tempo de aprendizado, de aperfeiçoamento, para depois sim começar a exercer o ministério. Vamos recapitular, Luiz, para saber se tem chamada para o ministério. Primeiro, a pessoa precisa ter vontade, mas muita vontade. Porque não é fácil, Luiz, trabalhar na obra do Senhor. Então, precisa ser realmente vocacionado. Segundo, como é a aceitação da comunidade? Aí entra o testemunho, a dedicação, como eu disse, pontualidade, assiduidade, preparo, participação constante na obra do Senhor. E terceiro, é o pré-requisito que está aqui no 3º capítulo da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. É uma carta pastoral. Precisa preencher estes itens. Aí sim, será uma bênção o ministério. Não pode ter pressa, Luiz, como nós lemos. Não pode ser neófito. Tem que dar tempo, porque na hora certa as coisas vão acontecer. Sem atropelamento, tá bom, Luiz? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida das pessoas que irão assistir este vídeo e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É com você, Janaína. Obrigada pela explicação, professor. E você aí de casa, também gostou da explicação? Aproveite e divide esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Assim você ajuda o nosso canal a crescer nas redes. E não se esqueça, se você também tiver uma pergunta, envie para o nosso e-mail teologia@icp.com.br. Muito obrigada e até a próxima!